Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo da nossa websérie sobre mapeamento aéreo com drones, nós vamos falar um pouco sobre a ciência por trás do mapeamento aéreo, ou seja, a fotogrametria. Então nós vamos falar um pouco aí do tamanho do mercado dos drones no geral, os mercados potenciais, para esse grande mercado dos drones, e vamos aprofundar um pouco mais no mercado de mapeamento aéreo com drones, que é o mercado onde a Dronenge atua, onde a gente tem um know-how, e vamos passar para vocês um pouco desse conhecimento, para que vocês fiquem por dentro das oportunidades para esse mercado de fotogrametria, que basicamente é um mercado de engenharia, então são produtos mais agregados, são drones um pouco diferentes. A gente vai ver essa diferença de mercados para vocês ficarem ligados nessas oportunidades que surgem com essa regulamentação chegando no Brasil. Então, como nós falamos, nós estamos muito felizes com isso e nada melhor do que comemorar isso com conteúdo, Nada como um aprendizado para quem quer entrar nesse mercado, quem quer se capacitar. Então, essa é uma das nossas missões como empresa. Então, vamos dar uma conferida. Bom, primeiro vamos falar do mercado internacional, A Associação Internacional de Sistema de Veículos Não Tripulados realizou um estudo em 2013 para saber qual será o impacto dos drones na economia americana a partir de 2015, esse ano, onde a Federação de Aviação Americana fez a publicação da sua regulamentação também para consulta pública. Então eles vão regulamentar os drones nesse ano. O estudo foi para saber qual que é o impacto, ou seja, o que vai trazer para a economia americana, Qual será o impacto de criação de empregos, de vendas, ou seja, o que vai movimentar esse novo mercado que está surgindo. Bom, vamos dar uma olhada nesses números. Segundo a pesquisa, o impacto total até 2025 será de 13,2 bilhões de dólares. Serão criados 34 mil empregos na indústria, ou seja, na fabricação de aeronaves, de drones, e 70 mil novos postos de trabalho no mercado. Nos 3 primeiros anos, esse mercado gerará uma receita para os estados que adotarem essa tecnologia de 82,1 milhões de dólares, chegando em 2025 a 482 milhões de dólares. Bom, pessoal, dá para imaginar o tamanho deste mercado. É muito legal essa pesquisa que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos é um mercado bem organizado nessa parte de mapeamento de oportunidades, de impacto econômico. Eles estão bem trilhados nisso. No Brasil, infelizmente, nós não temos um estudo nessa magnitude, não temos muitas informações. Isso também é decorrente também da falta de regulamentação. Inclusive, nessa pesquisa, eles falam quanto os Estados Unidos estão deixando de ganhar pela falta de regulamentação também. Isso também é um ponto importante, mas agora com essa regulamentação a gente está dando um primeiro passo, Então isso aí vai acabar crescendo, a gente vai ter esses números aí e vamos chegar no tamanho dessa oportunidade. Porém, a gente pode fazer um paralelo, ou seja, baseado nessa pesquisa americana, como que pode ser aqui no Brasil, de acordo com as características do mercado brasileiro. Então dá para a gente notar que é um grande mercado que está se abrindo, principalmente que eles segmentaram essas oportunidades entre segmentos de mercado, e um dos segmentos promissores é a agricultura. Mais para frente eu vou falar sobre esses dados. Se a gente for pensar aí no mercado brasileiro, basicamente que sustenta a nossa economia é o mercado de agricultura, então esse mercado aqui é bem maior. Então dá para a gente fazer esse tipo de paralelo que já dá uma noção clara de qual vai ser o tamanho desse mercado no Brasil. Os aportes em empresas de drones saltou de 6 bilhões em 2014, foram os aportes que tiveram empresas com drones, e esse aporte vai chegar em 2023 a 12 bilhões, ou seja, vai duplicar. Então isso também não é nenhuma novidade, tem grandes empresas que estão entrando aí no mercado de drones. A gente pode citar a Amazon, que tem projeto para fazer entrega com drones. Nós temos a Google, que brigou aí com o Facebook para ver quem comprava a Titan Aeroespacial, que é uma fabricante de drone aí, que está em órbita da Terra, ou seja, seriam uns drones tipo satélite, que é um projeto que a Google tem aí de levar a internet para lugares remotos. Então esses são grandes players do mercado que já apontaram para esse grande mercado. Existem diversos outros, a Domino's também para entregar pizza. Então é um mercado que está movimentando aí muita cena também nos investidores, Então a empresa DJI, uma chinesa, levantou aí um grande fundo de investimento
de investidores americanos. Então tem muita gente olhando para esse mercado. Por quê? Porque é um mercado que está começando, é um mercado que está crescendo exponencialmente, o crescimento é muito grande. Então tem bastante investidores de olho, querendo movimentar esse mercado, querendo sair na frente. Isso é muito bom porque a gente consegue aí, movimentar o mercado, consegue baixar o preço dos componentes. Então é muito importante que tenha concorrência, que esse mercado se movimenta para ele ficar ainda mais acessível. Bom, os mercados promissores, né, para esse grande mercado no total dos drones, primeiro é o mercado militar. Então vale ressaltar que o drone ele surgiu inicialmente no mercado militar. Isso não é tão, isso é comum, aliás, para a gente que é no mercado de cartografia, porque geralmente as tecnologias do nosso mercado primeiro surgem no mercado militar, depois ainda bem que ganha espaço no mercado civil, né? Uma tecnologia que foi assim também foi o GPS, né? O GPS ele nasceu, ou seja, ele surgiu para o mercado militar. Depois ganhou grande espaço no mercado civil e hoje quem consegue viver sem um GPS? Né? A gente não consegue imaginar como seria a nossa rotina sem um GPS. Então com o drone também foi a mesma coisa. Isso ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, onde eles estavam já estudando drones para lançar míssil, para espionagem. Vou falar um pouco disso aí na parte da fotogrametria, né, do histórico. Mas é interessante saber que esse mercado surgiu do mercado militar. Há um grande mercado para isso, então os grandes players desse mercado militar de drones é os Estados Unidos e, por incrível que pareça, Israel. Então é um grande mercado também que movimenta. E depois foi ganhando no mercado civil. No mercado civil nós também temos grandes oportunidades. Vamos dar uma olhada? Bom, um outro mercado em potencial é o mercado de hobby. Ou seja, entretenimento, diversão. Então aqui nesse mercado tá mais focado aí pessoal que gosta de aeromodelismo ou que queira brincar mesmo com o drone. A gente sabe que é um brinquedo muito interessante, muita gente tem procurado isso. Então tem grandes empresas focadas nesse mercado, como é a empresa americana Parrot, né, que também está investindo pesado nesses drones para hobby. Então é um mercado que também vai crescer muito, né? Então são drones mais baratos, drones mais pequenos, né? Não tão potentes. Então a gente também tem que deixar bem claro, pessoal, que existe drone que cabe na palma da mão, né? VANT, na verdade, veículo aéreo não tripulado. A gente vai falar um pouco sobre essa nomenclatura mais para frente. Mas bom, existe VANT que cabe na palma da mão, existe VANT do tamanho de avião convencional e até maiores. Então existe drones ou VANT que custa R$300 até R$300 mil, até mais, R$400 mil. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: cada mercado necessita, né, de um tipo de drone, de um tipo de equipamento que vai garantir essa questão de qualidade, de precisão. Então a gente tem que deixar bem claro que o mercado de mapeamento aéreo é um mercado específico para engenharia. Então os drones são utilizados para hobby ou até para mídia, não são utilizados para mapeamento aéreo. Você vai ver que para fazer mapeamento aéreo necessita de uma aeronave com diferenciais aí, que diferenciam desses aeronaves para hobby e para mídia. Bom, um outro mercado, como eu já citei, é o mercado de mídia, né? Que é um mercado também que está crescendo muito. Arrisco a dizer assim que está saindo até um pouco na frente aí, porque é um mercado que tem mais adeptos. Então, nesse mercado de mídia, basicamente o drone está entrando no lugar do helicóptero, né? Então, o mercado de mídia alugava muito helicóptero para fazer tomadas aéreas e o drone entrou nesse mercado. Então, assim, é uma tecnologia mais barata, consegue pegar ângulos que não conseguia pegar com um helicóptero devido à segurança do piloto, dessa capacidade de movimentação do helicóptero. Então, às vezes, você consegue capturar ângulos, né, que você não conseguia com o helicóptero, consegue baratear o custo dessa tecnologia e é um mercado promissor muito grande também. O estopim assim, desse mercado foi o casamento do Naldo Bene, aquele cantor, que ele acabou utilizando o drone aí na filmagem do seu casamento e isso repercutiu na mídia, muita gente começou a procurar drones para fazer filmagens aéreas, então é um grande mercado aí em potencial para você que quer investir. Então lembrando que o foco dessa apresentação nossa é o mercado de mapeamento aéreo, que é o mercado onde a Dronenge atua, que tem um know-how maior, que basicamente é o mercado de engenharia. Então, como nós podemos ver aqui, um outro mercado potencial é o mercado de fotogrametria, né, aerofotogrametria, o mercado de mapeamento aéreo, e é o que a gente vai discorrer
para vocês nesse mercado, né? Então vamos dar uma olhada nesse mercado de fotogrametria. Bom, antes de falar de fotogrametria, nós precisamos entender a ciência por trás, né? Ou seja, quando a gente fala de engenharia, sempre tem uma ciência que realiza estudos, né? Tem a tecnologia, captura informação para essa ciência, então tem todo um contexto. Antes de falar da fotogrametria propriamente dita, eu trouxe um organograma aqui esquematizando para vocês entenderem qual que é a ciência por trás da fotogrametria, quais são as outras ciências, né, que está envolvida, e qual que é o objetivo dessa ciência? Então vamos dar uma olhada? Bom, a geociência são ciências, né, relacionadas com o estudo da Terra. Eu vou definir isso nos próximos slides. Mas as principais geociências é a topografia, a geodésia, a fotogrametria e o sensoramento remoto. Bom, acredito que a mais comum aqui para você, talvez se você já tenha conhecimento, é a topografia, né, que é um equipamento de medir solo, né, que em diversas obras você pode ver. E as outras aí não são tão conhecidas, mas elas têm um objetivo comum. Vamos dar uma olhada? A gente pode dividir essas ciências em dois grandes grupos. Bom, a topografia e a geodésia, elas utilizam o solo como meio de capturar informação. Ou seja, para mim conseguir informação sobre determinado objeto em solo, eu tenho que ir até esse objeto e ocupá-lo, ou seja, posicionar lá o meu equipamento nesse objeto e capturar a informação. Já a fotogrametria e o sensoramento remoto, eles realizam essa medição de forma remota, utilizando o espaço aéreo, no caso da fotogrametria, e o espaço orbital, no caso do sensoramento remoto. Bom, então a fotogrametria, em resumo, nada mais é que sensores embarcados em aeronaves, né, que sobrevoam, capturando, tirando foto, né, do terreno, e a partir de operações matemáticas, essa foto se transforma em mapa, ou seja, ela é mensurável, né? O sensoramento remoto já são satélites que estão em órbita da Terra, capturando informações 24 horas por dia, onde é possível também fazer, gerar os mesmos produtos da fotogrametria, só que focado em uma grande escala, ou seja, grandes porções de terra, é recomendado você utilizar o sensoramento remoto. Já a fotogrametria também é para grandes porções, mas não tão grandes como o sensoramento remoto. E vamos conhecer agora no que elas se convergem. Bom, ambas as ciências, elas utilizam da geotecnologia para capturar informações. Ou seja, nós temos uma ciência que faz o estudo e nós temos a geotecnologia que captura informações para essa ciência estudar. Ou seja, ela traz dados, traz informações para a ciência realizar esse estudo. Bom, a partir disso, dessa geotecnologia, você vai levantar ou locar determinado objeto. Qual que é a diferença, então, em levantar e locar? Esses são termos que nós utilizamos na geotecnologia, na geociência, que é o seguinte: quando você não tem informação nenhuma do objeto e você quer determinar essa informação, você vai levantar. Então, eu vou fazer um levantamento em campo, ou seja, eu vou coletar informações que não existem, né? Quando você já tem essas informações e você quer, através dessas informações, ocupar determinado objeto, então você vai fazer uma locação. Você vai locar aquele objeto. Para você entender um pouco, o que a gente faz no GPS nosso é uma locação. Ou seja, eu vou digitar lá Parque Ibirapuera, o meu aplicativo já sabe a coordenada do Parque Ibirapuera, ou seja, ele já está linkado ali àquela coordenada. Quando eu aperto ir, ele vai me dar o caminho para me ocupar aquele ponto. Então, eu estou fazendo uma locação. Se eu não tinha informação, eu vou até o Parque do Ibirapuera e faço coleta de informações, né? Seja isso pelo solo, ali com a topografia e geodésia, ou de forma remota, com a fotogrametria, ou imagens de satélites, né, que já está aí no espaço orbital. Bom, através desse levantamento, dessa locação, a gente obtém coordenadas dos objetos, que a partir das coordenadas a gente consegue fazer algumas medidas, né? Então, entre 2 pontos com coordenada conhecida a gente tem distância, entre 4 pontos ou mais, né, a gente tem a área, nós também temos o perímetro e conseguimos fazer diversos cálculos através desses pontos com coordenadas conhecidas. Bom, então a gente vai levantando ponto a ponto e através do conjunto desses pontos nós fazemos operações matemáticas, né, medições. Então basicamente é isso que é o objetivo, né, da geociência e também a fotogrametria, que no caso
tá os drones, né? Então o que a gente vai ver agora é definição, né, para você saber um pouco da relação entre geociência, geotecnologia e geoprocessamento, e depois a gente vai discorrer um pouco sobre a fotogrametria, a ciência por trás dos drones. Então vamos lá, eu trouxe aqui um termo científico sobre geociências. Também conhecida como ciências da Terra, é um termo abrangente aplicado a ciências relacionadas com o estudo do planeta Terra. As principais disciplinas, historicamente, aplicam conhecimentos de física, geografia, matemática, química e biologia, de modo a construir um conhecimento quantitativo das principais áreas ou esferas do sistema da Terra. Então, ou seja, tem a ciência, né, que tem os estudos científicos. No caso, né, da fotogrametria, são as geociências, são estudos relacionados ao planeta Terra, a porção de Terra. Desde uma forma macro, aí, com imagem de satélite, depois a gente vai indo para a forma micro, com fotogrametria com drones, cada vez mais se aproximando do objeto. Mas, basicamente, então, isso que é a definição de geociência. Vamos dar uma conferida sobre o que é geotecnologia? Bom, a geotecnologia são um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informação com referência geográfica. Bom, então a gente faz a coleta, o processamento e gera informações com informações geográficas, ou seja, com coordenadas conhecidas, né? Então, basicamente, a gente captura essas informações, atribui coordenadas a essas informações e, baseado nisso, nós realizamos aí alguns trabalhos, enfim. Agora vamos conhecer um pouco sobre o geoprocessamento. O geoprocessamento é o processamento informatizado de dados georreferenciados. Utiliza programas de computador que permitem o uso de informações cartográficas, né? Então são lá mapas, cartas topográficas e plantas, e informações a que se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas. Pode ser utilizada para diversas aplicações. Bom, o geoprocessamento é o seguinte, é a operação que você faz com esses dados levantados. Então vou te dar um exemplo. Quando você vai lá no Google Earth ou no Google Maps, né, e desenha uma rota, então eu vou de São Paulo até o Rio de Janeiro. Isso, querendo ou não, é um geoprocessamento, ou seja, com base numa informação, numa base cartográfica, né, que pode ser mapas, carta topográfica ou até mesmo dados digitais, como é no caso ali do Google Earth, do Google Maps, você faz operações. Então você vai lá, define, né, qual que é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, você está fazendo um geoprocessamento. Tem um termo também muito utilizado no nosso meio, que é o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, que são sistemas digitais que são elaborados para solucionar determinados problemas. Então, com o passar do tempo, essa questão do mapa impresso, ele acabou perdendo a sua usabilidade. Depois que surgiu o Google Earth, o Google Maps, isso já não está mais no mercado, né? Então a gente tem que gerar informações digitais, né? Então sistemas ali que conversam. Então de repente eu quero digitar assim, qual que é um consultório, né? Um hospital mais próximo de tal região, eu quero fazer um raio de abrangência. Então essas informações, né, com coordenadas é o chamado SIG, Sistema de Informação Geográfica. Então basicamente a gente vai entender um problema seu, vai capturar essas informações, vai processar e vai gerar um sistema no qual resolve esse problema para você de forma dinâmica. Então, basicamente é isso. Para a gente entender um pouco mais, eu vou trazer aqui um exemplo, né, que é antigo, mas que define a essência do geoprocessamento, que é o exemplo do Dr. Snow. Então, o Dr. Snow, ele é um médico que ele conseguiu acabar com uma epidemia de cólera em Londres, em 1858, ou seja, há muito tempo atrás. O que o Dr. Snow fez? Ele estava tendo vários óbitos, né, com cólera. E ele fez o seguinte, ele pegou os óbitos e mapeou aonde esses óbitos aconteciam. Ou seja, as pessoas foram morrendo, ele foi lá anotando em que lugar essas pessoas estavam morrendo. Quando ele começou a fazer isso, ele notou uma grande concentração em volta de um poço. Então o que ele fez? Ele mandou lacrar esse poço, conseguindo, né, erradicar a cólera, conseguindo acabar com a epidemia, e intrinsecamente eles conseguiram descobrir que a cólera ela se alastrava, ou seja, ela se proliferava pela água.
Então o que o Dr. Snow fez? Ele poderia pegar esses dados e analisar de forma alfanumérico, através de números, ou em forma de tabela. O que ele fez? Ele analisou os dados de forma espacial. Então é basicamente isso que o geoprocessamento, a geotecnologia, a geociências faz. A gente espacializa os seus dados, ou seja, coloca as posições com coordenada conhecida e você faz uma análise macro da situação. Você olha por cima e vê o que está acontecendo. Muitas vezes essa é a única maneira de se chegar a uma solução, a uma determinada solução que você não vai conseguir. Ou seja, se o Dr. Snow fizesse apenas análise de dados, ou seja, quantos óbitos teve, colocar numa tabela certinha, ele não ia conseguir enxergar essa solução a partir do momento que ele fez essa espacialização, olhou para o problema de forma espacial. Então é esse basicamente o exemplo que eu trago antigo, mas que mostra a essência do geoprocessamento para você começar a ter insights, ou seja, aonde eu posso utilizar o geoprocessamento, aonde eu posso utilizar o drone e pode ter certeza que tem muito mercado para isso. Bom, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na fotogrametria, na ciência aonde o drone se encontra. Então aqui eu quero deixar bem claro que a fotogrametria ela não surgiu com o drone. O drone ele é um avanço tecnológico dentro da ciência fotogrametria. Então a fotogrametria é uma ciência bastante antiga. Vou mostrar para vocês um pouco do contexto histórico e vou também mostrar para vocês como o drone surge, né? Como o drone começou a ser utilizado. Vou falar um pouco da minha experiência aí. Eu tive contato com o drone na geotecnologia muito cedo. Pode colocar aí no início aqui no Brasil. Então vou falar também um pouco da minha experiência. Vou falar também a questão dessa análise histórica, para você conseguir entender, né, aonde se encontra o drone, em que momento ele surgiu e conseguir fazer uma analogia aí que muita gente pergunta, será que funciona? Gente, a fotogrametria é uma ciência, já funciona faz tempo. A questão do drone é apenas um avanço tecnológico que a gente vai conferir. Vamos lá? Bom, segundo a ISPRS, a Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoramento Remoto, fotogrametria é a ciência e tecnologia de aquisição de informação sobre um objeto sem contato direto entre este e o sensor. Então essa é uma definição tanto de fotogrametria, tanto de sensoramento remoto, que como eu disse, para você coletar informação de determinado objeto, você não precisa ir até esse objeto, você captura as informações de forma remota. Então vamos dar uma olhada no contexto histórico dessa ciência. Bom, ela surgiu, né, na França, na época entre 1849 e 1900, e teve diversos avanços tecnológicos que marcou, né, o seu período histórico. Bom, acho que a primeira evolução foi mesmo a chegada do avião, né? Antes era feito com balões. Depois também teve a fotogrametria analógica. Então, de 1901 a 1950, era utilizado câmeras analógicas. Então, você revelava, né, o filme para quem já teve aí contato com câmeras analógicas. Então, essa foi uma fase aí que durou até bastante tempo. Eu vou mostrar para vocês aí nos próximos slides como que era uma câmera analógica, como que eram os equipamentos de processamento desses dados, para você ter uma ideia dessa evolução, né, de como que chegou no drone. Bom, a outra fase foi a fotogrametria analítica, que foi marcado pela chegada aí do processamento através de computador, que foi uma fase entre 1951 a 1990. Então aqui, como eu disse, a grande fase foi a chegada do computador e o processamento, que era feito óptico mecânico, manual, ele começou a ser feito aí através de computador. A fase que nós vivemos, né, até o dia de hoje, é a fotogrametria digital, que foi marcado aí principalmente pela chegada das câmeras digitais, que foi na época entre 1990 até os dias de hoje. Bom, então o drone ele se enquadra aí na fotogrametria digital. A gente vai entender aí um pouco como que é essa fotogrametria digital, como que é as câmeras, como são as imagens. Então agora eu vou fazer para vocês uma demonstração, né, um período histórico, ou seja, dos equipamentos utilizados, dos processamentos, como que era a forma de dados, para vocês terem uma ideia. Vamos lá? Bom, o surgimento, né, como eu disse, foi através de balões. Aqui na imagem esquerda vocês podem ver. Então, eram câmeras acopladas em balões que tiravam essas imagens e a partir disso, né, conseguia fazer, através de equações matemáticas, conseguia fazer medidas através dessas imagens. Então, o surgimento inicial aí foi através de balões.
Aqui eu trouxe na imagem direita, né, um pombo com uma câmera, né? Então assim, a gente pode dizer que o drone surgiu há muito tempo atrás, até mesmo antes, né, da gente saber. Então esses pombos, eles eram utilizados aí na Segunda Guerra Mundial para espionagem. Então eles colocavam câmeras nesses pombos para espionar, né, o oponente, né, lá da guerra, o espaço do seu oponente. Então a gente pode dizer que o drone, ele já seria um drone, essa pomba, né, de uma maneira mais rústica. Então talvez seja ali um insight que eles tiveram. Então para vocês entenderem que o drone, né, ele é uma evolução tecnológica, mas assim como qualquer outra evolução tecnológica, ele tem um contexto histórico, ele tem um surgimento ali, né, tem uma evolução de outras tecnologias, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Bom, aqui é a fotogrametria analógica. Então, quero que vocês reparem aí o tamanho da câmera em relação ao banco do avião. Então, esse aqui é o interior de um avião. E aqui é uma câmera analógica, né? Então, você furava o corpo do avião, posicionava essa câmera e tirava ali imagens para fazer o mapeamento aéreo. Repara ali um detalhe, que as janelas estavam tudo fechadas ali, porque para quem já teve contato com câmera analógica, lembra que não podia queimar o filme? Então tinha que ter um ambiente ali escuro para que o filme, né, não fosse queimado. Aqui no lado direito eu trouxe uma imagem para vocês verem como que era por dentro, né, numa câmera analógica. Então era 2 filmes, o tamanho desse filme é 23 por 23 centímetros, e esse filme ia rodando ali, né, um filme com um filme mesmo, o outro que você encaixava e ele ia rodando, e ia tendo a exposição ali desse filme onde era capturado uma imagem, que a gente fala aí que é um negativo. Aqui nós temos uma imagem já revelada, que nós chamamos de positivo. Então, para você ter uma ideia de como que era essas imagens, aqui um quadro, né, de 23 por 23 centímetros. E essas imagens aqui já reveladas. Para capturar informações dessas imagens, era utilizado um restituidor, né, que no caso aqui é um restituidor analógico. Então, basicamente aí nessa mulherzinha, ela colocava o par ali de imagens, e através ali dessas manivelas, onde já tinha um controle ali da altitude, né, de X, Y, Z, ela conseguia ali demarcar nessa imagem informações que eram jogadas ali do lado direito, num anaglifo, né, direto no papel. Então, basicamente, você tirava informações temáticas de uma imagem. Então, lá, você tirava uma imagem aérea e você contornava lá os prédios, as árvores, fazia um mapa temático mesmo, através desse restituidor analógico. Bom, o restituidor analítico, como a gente viu, ele foi marcado pelo processamento através de computador. Então você tem uma ideia aí, ó, que já deu uma diminuída do tamanho desse restituidor e apareceu-lhe o computador, ou seja, em vez de jogar no anaglifo, no fotolito, isso era jogado diretamente num computador ali, numa plataforma tipo CAD, onde tinha esse processamento. Mas repare que você ainda tem a lunetinha ali, tem as manivelas, né? É um sistema, vamos dizer assim, um pouco arcaico, né? Mas basicamente, então esse é um restituidor analítico. Bom, agora nós entramos aí na fase digital. Então, primeiramente, aquele dispositivo que eu mostrei, né, aquelas imagens, ela era escanerizada, ou seja, passava por um scanner fotogramétrico. Após isso, né, após você escanerizar essa imagem, se tornava imagem digital, e aí você tinha o processamento. Então, antes mesmo das câmeras, tinha esses scanners, né, para câmera analógica, para conseguir digitalizar a imagem, para trabalhar com a imagem digital, e depois, posteriormente, aí surgiu a câmera digital. Então, aqui é um exemplo da câmera digital, então é uma câmera métrica, então ela tem diversas configurações aí para garantir uma alta qualidade na sua geometria, por isso que ela é considerada câmera métrica. E aqui é uma câmera de grande formato, então aqui é um quadro de 23 por 23, também igual a câmera analógica. Se você reparar, é praticamente a mesma base ali, né, daquela câmera analógica, porém é uma câmera digital ali, ela já dá uma enxugadinha. Repara ali no detalhe que as janelinhas já estão abertas, porque a gente sabe que na câmera digital não tem esse problema de queimar o filme. E depois, com o passar do tempo, como a gente está vendo aí nas outras tecnologias, a tendência é a miniaturização, né, das coisas, ou seja, as coisas cada vez mais menores, tanto de celular, tudo bem que o celular deu
uma crescidinha nos últimos tempos, mas as câmeras diminuindo de tamanho, garantindo a qualidade, os receptores GPS também diminuindo de tamanho. Então essa é uma tendência, né, da nossa era, que é a miniaturização dos sensores. Então, como você pode ver, aqui já é uma câmera métrica de médio formato. Então essa câmera aí, ela pesa menos de 1 kg, ela pode ser embarcada num drone. Então isso já é uma fase aí mostrando nessa diminuição desses grandes sensores embarcados, são sensores muito caros, e aí é um grande passo aí para baratear, né, o custo da fotogrametria e se tornar mais acessível. Agora que nós temos uma câmera digital, repare que eu não coloquei métrica, porque ela não é métrica, de pequeno formato, né, que são essas câmeras digitais DSLR, que você pode ver aí utilizada por fotógrafos e tal. Lembrando que tem alguns drones que já tem umas câmeras compactas ali no seu sistema, mas para mapeamento aéreo é necessária aí uma qualidade nessa captura das informações. Então precisa que seja uma câmera aí que você pode deixar uma lente fixa, pode fazer uma calibração, para você conseguir aí resultados melhores, né? Então a gente sabe que o mapeamento aéreo ele é realizado através dos sensores, então a qualidade da integração desses sensores, o tipo de câmera que você utiliza, qual a configuração, qual a calibração, vai determinar a qualidade do seu produto final, né? Então aqui as imagens, né? Acredito que todos aqui já são familiar, né? Com imagens digitais. E aqui, pessoal, para você ter uma ideia, é um restituidor, né, digital, ou seja, nada mais é que um computador. Então todo aquele parafernália, todos aqueles equipamentos gigantescos, hoje você tem agora com um computador. Então esse é um computador, não um computador convencional, para você conseguir fazer, né, retirar essas feições, você precisa de um sistema capaz de visualizar em estereoscopia, ou seja, fazer a visualização 3D, igual a gente faz em cinema e consegue ver aquela projeção para fora da tela. Então esse computador ele é equipado com uma placa 3D, com um kit de óculos, né, 3D e com um monitor de 120 MHz, também um monitor para você conseguir enxergar em 3D. Então de posse de um computador com essa configuração, você consegue ter a profundidade dos objetos, ou seja, o tamanho dos prédios, das árvores, você consegue ter essa imersão dentro do seu terreno. Então essa é uma das características da fotogrametria que eu acho incrível, foi isso que me despertou assim, a curiosidade, me despertou a paixão por essa ciência na faculdade, porque é uma ciência que ela é dinâmica, né? Ou seja, eu consigo fazer o levantamento do terreno e trago esse terreno para dentro do escritório. Enquanto a topografia você coletava alguns pontos, ligava esses pontos, a fotogrametria eu conseguiria ver o terreno dentro do meu computador e mais que isso, eu consegui colocar um óculos 3D e estar imerso dentro desse terreno. Então, sempre que eu falo aí para os meus clientes que basicamente quando a gente gera um modelo tridimensional, né, um modelo 3D, nós trazemos o terreno para dentro do escritório aonde são tomadas decisões estratégicas, né? Então, em vez de você ir lá para o campo visitar, o terreno vem até você, que acaba sendo mais fácil, acaba facilitando aí um pouco essa decisão estratégica. Bom, e como surgiu então os drones, né? Vamos dar uma olhada como surgiu os drones, na verdade, Vant. Existe uma dúvida entre essa nomenclatura, a gente vai falar disso também. Então vamos dar uma olhada. Bom, aqui eu trago para vocês uma citação do professor Dr. Matias Lemmens, que é o editor sênior da revista G International. Então a G International ela é uma revista aí com uma abrangência mundial com foco no mercado de geotecnologia, né? Então é uma revista bem conceituada. E logo no início, quando começou a surgir aí a opção dos Vantes, né, para utilizar na geotecnologia, eles fizeram uma edição especial, se eu não me engano foi em agosto de 2013 que eles lançaram essa edição especial, que foi, né, uma edição especial de Vant, mostrando diversas aplicações. Então no começo, quando a gente estava fazendo pesquisa e desenvolvimento, tinha uma dificuldade muito grande de conseguir referências, até mesmo internacional. A gente não conseguia referências em inglês sobre a utilização, né, de drone para mapeamento aéreo, para conseguir fazer fotogrametria. Eu lembro que eu tive uma dificuldade aí em fazer uma relação com o que eu aprendi na faculdade e como funcionava o drone, porque realmente aí tem uma jogada de visão computacional, tem alguns detalhes aí que a gente não aprendeu na faculdade, porque na faculdade, quando eu me formei, esse assunto de drones era só uma possível, né, evolução tecnológica.
Então essa revista ela deu um pontapé inicial para a gente de dizer, pô, se os caras estão fazendo é possível, a gente vai conseguir também. E isso ajudou muito aí a gente a conseguir desenvolver os nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então vamos dar uma olhada na citação do Dr. Matias. Ele disse o seguinte: a rápida ascensão e a crescente popularidade do Vant surgiram a partir de uma convergência que ocorre uma vez em cada década de coincidências felizes. Então aqui, né, ele discorre no texto que para o drone surgir, diversos outros avanços tecnológicos foram necessários. Então a monitorização dos sensores, a capacidade de processamento dos computadores, cada vez mais estão dobrando essas capacidades anualmente. O avanço da visão computacional para conseguir fazer o processamento desses dados. Então teve diversas convergências para que surgissem então os drones. Por isso que ele acabou falando aí que é uma coincidência que surge, né, em cada década de coincidências felizes. Eu acho que ele acabou sendo até um pouco pessimista, porque a gente sabe hoje que com a internet, cada dia surge inovações tecnológicas disruptivas, cada ano tudo muda, então é uma velocidade muito grande. Inclusive isso tem relação também na propagação dessa tecnologia. Vamos dar uma olhada na outra citação que ele fez. Então, outra citação dele foi o seguinte: eu não estou ciente de qualquer outra geotecnologia que se tornou tão popular entre tantos operadores em um curto espaço de tempo como o Vant. Então isso aqui reflete muito do que eu falei sobre a internet, né? Então o Vant, o drone, ele surgiu nesse momento onde está tendo o boom da internet, né? Então isso ajudou muito na propagação dessa tecnologia. Então ele faz uma análise aqui tanto do GPS, que hoje é uma das principais tecnologias na geotecnologia, inclusive para um drone funcionar tem que ter um receptor de GPS, tem muito GPS por trás. E ele fala que o GPS demorou de 5 anos para pegar, de 5 a 10 anos. E o drone, na questão de 1 ano, 2 anos, já tinha, né, praticamente o mundo inteiro utilizando. Em todo lugar tinha gente fazendo projeto. Então ele cita que ele não está ciente de outra geotecnologia que ficou tão popular em um curto espaço de tempo. E eu acredito que isso foi muito, né, por causa da internet, por causa desse momento que a gente está vivendo. Então por isso que a gente fala que daqui 1, 2 anos vão surgir aplicações com drones que a gente nem sabe ainda. Porque cada vez que passa você vê que tem drone para tudo. Drone utilizando aí para salvar vidas, né, drone para levar medicamentos, drone para entregar pizza, entregar as coisas na Amazon. No nosso mercado, né, que é o mercado de engenharia, você vê já lasers sendo fabricados para ser embarcados em drones, câmeras multiespectrais, câmeras hiperespectrais, que são sensores aí utilizados no sensoramento remoto, através de satélite, através de sensores grandes que estavam, né, embarcados em aeronaves, e também estão sendo miniaturizados para serem, né, levados nos drones. Então a gente acredita que essa plataforma drone, Vant, ela vai perdurar por muito tempo. Isso vai ser tendência, por quê? Porque o principal foco da chegada dessa tecnologia é a questão do custo de viabilidade. Então, para você abrir uma empresa de fotogrametria, imagina só, você tinha que comprar um avião, tinha um custo de piloto, o hangar, os sensores grandes eram caríssimos. Então, em torno de 4, 5 milhões de reais seria necessário para você importar esses sensores, né, montar essa empresa. E de repente vem o drone com menos de 10% do investimento, você também consegue, né, montar uma empresa, consegue gerar uns produtos iguais ao da fotogrametria. Então o drone é um divisor de águas nesse mercado. Então basicamente a fotogrametria, como que ela era muito cara, né, para você montar, consequentemente os projetos também eram caros. Então os principais clientes dessa ciência eram órgãos públicos, né, que faziam voo aí para fazer gestão estratégica, né, das suas cidades, ou grandes empresas de engenharia que contratavam voos muito para fazer projetos de estrada. Então se ia fazer um projeto numa estrada, fazia um voo nessa estrada para fazer os estudos, para fazer um projeto aí de construção civil. Então, porque era muito caro o acesso a esse produto. O que o drone faz, né, por isso que eu falo que é um divisor de água, ele é considerado uma inovação disruptiva, que é uma inovação que quebra paradigmas e que muda o funcionamento de um mercado, assim como é o Uber com os taxistas, né? Ele consegue popularizar o acesso. Então hoje pequenas e médias empresas têm acesso aos produtos da fotogrametria. Isso é muito bom, porque começa a surgir novas pessoas para pesquisar, tem novos interesses, então com certeza vai surgir aí novidades, aplicações que a gente nem faz ideia, muito por essa comunidade que está crescendo. Então uma comunidade está expandindo muito rápido, então tem muita coisa legal por vir. Bom, então vamos dar uma olhada, né, quais são essas nomenclaturas.
O termo VANT é o acrônimo de Veículo Aéreo Não Tripulado. Ou seja, se você pegar as primeiras letras aí das palavras Veículo Aéreo Não Tripulado, você forma a palavra VANT. Ela é dividida, o VANT, são divididos em dois modelos. Os de asa fixa, que são similares a uns aviões, onde tem um motor e plana através das asas, e o asa rotativa, que são os multirotores, São ali mais de um motor e são similares a uns helicópteros, tem hélices ali. Ele pode ser tanto elétrico, movido a eletricidade, quanto movido a gasolina, ali a combustão. Bom, e a palavra drone, que está mais em alta aí, o que você mais ouve falar é drone. O que significa drone? Drone, em inglês, significa zangão, onde este nome foi atribuído devido à semelhança do barulho das hélices com as asas de um zangão. Então, pessoal, a gente pode entender drone como um apelido. Então, como a gente pode fazer uma relação? VANT é o nome científico e drone seria o nome popular. Seria um apelido que foi utilizado nos Estados Unidos para os multirotores devido à semelhança dos barulhos das hélices com o de bater das asas de um zangão. Então aquele barulhinho zzz, foi apelidado de drone, que seria ele zangão em inglês. O que ocorreu? O certo, o correto é VANT, que é Veículo Aéreo Não Tripulado. Você vai conseguir ver essa nomenclatura mais em artigos científicos, artigos de pesquisa em movimento. Porém, a palavra drone ela foi adotada pela mídia. A mídia convencionou chamar de drone. Convenhamos que drone tem um apelo maior aí do público, para a mídia. Então, drone foi popularizado através da mídia. O que ocorreu? Drone acabou assumindo a posição da palavra VANT. Então, vai ser normal você ver alguma pessoa falando de asa fixa, falando de drone. Um drone vai ser de asa fixa, sendo que, na verdade, seria apenas os multirotores. Então, o que ocorreu foi aí uma confusão. Então, normalmente, você vai conseguir ver mais na mídia mais o termo drone. E o termo VANT, você pode ouvir aí esporadicamente, mas ele vai ser mais comum aí em artigos científicos, em pesquisas. Tem mais uma nomenclatura aí que agora que está surgindo na legislação, que você vai se deparar, que são os RPAs. Então, RPAs vem de Remotely Piloted Aircraft, sistema de aeronaves remotamente pilotadas, que foi o termo utilizado aí para a ANAC na sua regulamentação. Então, são aeronaves remotamente pilotadas. Então, você vai acabar utilizando, vendo esses termos também. Então, na verdade, cabe ali você saber fazer a divisão. Então, tudo é VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, que é característica, É uma aeronave que não tem piloto dentro, embarcado. Então ela é remotamente pilotada. E no caso do drone, é só os multirotores. Então é só ali os de asinha rotativa, que seria esse drone por causa do nome em inglês zangão. Só que acabou tendo essa confusão, então você pode ouvir gente falando, a gente até mesmo nós da DroneEng, você vai ouvir a gente falando aí, às vezes de asa fixa, citando como drone. Então é uma confusãozinha aí, mas se você saber o que é cada coisa, você já sabe se posicionar legal, beleza? Bom, para a gente saber um pouco aí sobre essa confusão, a gente foi no Google Trends, que é a quantidade de busca que certa palavra tem, e a gente fez uma busca sobre drone, e não colocamos aí VANT, colocamos do UAS, que é o Unmanned Aerial Vehicle, que na verdade seria a palavra VANT em inglês, porque a gente não pode comparar um termo drone que é utilizado aí tanto em português e inglês, e um termo VANT que vai ser pesquisado somente aqui no Brasil, talvez em América Latina. Então a gente fez aí a nomenclatura em inglês. Então repara que no gráfico aí, a nomenclatura UAS, ela é mais popular do que o drone, aí no geral. E um detalhe muito importante para você reparar nesse gráfico é os picos que ele teve ali com o passar dos anos. Então a partir ali de 2003, 2011, ali 2012 teve um pico, E depois ali 2013 começou a crescer, 2014, 2015 está tendo o ápice, Então o Google Trends ele mostra muito qual que é a tendência do mercado. Então, com base nesse gráfico, dá para você ver aí a projeção do crescimento, Então dá para ver que é um crescimento exponencial dessas buscas. Nós sabemos que hoje o Google é praticamente um pai nosso que guia tudo, Tudo você vai procurar no Google. Então dá para ter uma ideia de quanto que é a quantidade de busca, Quantas pessoas que estão indo atrás disso. E o crescimento dá para notar que é exponencial. Teve aquele pico ali.
No caso da geotecnologia, da fotogrametria, começou a surgir no final de 2012, em 2012 começou a ter esses estudos, porém foi ali em 2013 que começou a ter comprovações, começou a surgir software para processamento, principalmente aí com essa edição especial da GIM, que acabou popularizando, né? Depois dessa GIM, assim, eu notei que teve um salto assim, de referências, né? Como eu disse, era difícil até referência internacional, e depois disso começou a ficar um pouco mais popular. Então dá para ter uma noção aí que está na crista da onda desse mercado, ainda tem muito para crescer, mas isso mostra, né, se a gente pegar uma coisa básica ali do Google, esse crescimento exponencial do mercado. Bom, em relação ao sistema Avant, né, para mapeamento aéreo, então ele é diferente aí dos sistemas convencional. Então, basicamente, você não vai comprar um drone apenas, você compra um sistema. E como que é esse sistema? Vamos fazer uma analogia com as partes do nosso corpo para ficar mais claro para você. Bom, você vai ter uma estação de controle, que seria o cérebro da operação, é quem coordena tudo ali. Você vai ter uma antena de comunicação, que vai ser similar à boca, né, que vai passar essas coordenadas, informações, e você vai ter o drone, que seria ali os braços, seria quem coloca a mão na massa, quem pega as informações e executa. Então como que funciona? Você faz o planejamento do seu voo, coloca na sessão de controle, a sessão de controle passa as coordenadas para o drone através da antena, que seria a boca ali, e o drone executa. Então a antena fica fazendo esse link. Então ele envia informação da sessão de controle para o drone, do drone para a sessão de controle, então você consegue guiar esse voo que é feito de forma automática. Então aqui nós temos um exemplo de um drone configurado, um drone fabricado para mapeamento aéreo, que é o SX8 da SensorMap, e aqui a sua estação de controle, que seria que é um computador ali robusto que você leva, né, para suas missões. Aqui nós não temos a foto da antena, né, mas seriam os componentes principais do sistema Avant. Bom, como nós vimos, né, o drone ele é apenas uma plataforma, certo, de aquisição. Você precisa ter sensores embarcados para você conseguir ter informação. Né? Então aqui nós temos os principais sensores, que é a câmera RGB, que é uma câmera comum que nós utilizamos. Tem a câmera NIR, que é Near Infrared, ou seja, infravermelho. E temos a câmera TIR, que é a câmera termal. Então aqui um exemplo de uma imagem capturada na câmera RGB. Repare que é uma imagem comum, assim, a gente já tem, né, contato com essa imagem. Aqui uma imagem infravermelho, então repare que é uma foto, né, é uma imagem, um mosaico de uma plantação. Então ali onde está verde está vermelho, aonde que deveria estar marrom está cinza, que é uma câmera muito utilizada aí para a agricultura, né, para você conseguir fazer o levantamento de saúde da vegetação. Então esse é um grande mercado aí na agricultura. Então com a câmera RGB você consegue fazer medidas, né, lineares, angulares, vetoriais. Já com a câmera infravermelho você consegue fazer essa análise do estado nutricional da vegetação. Isso porque a vegetação ela faz aquele processo vital de fotossíntese, ou seja, ela captura os raios solares e o que ela não utiliza, ela emite de volta. A câmera ela consegue capturar essa emissão de volta, né? Quanto que a câmera, então, assim, ela absorve um tanto, o que ela não utiliza, ela joga fora. A câmera ela consegue capturar isso que ela está jogando fora. Com base nessa resposta, você consegue identificar o estado nutricional da planta. Então aí é uma informação 50-50, desculpa, ou seja, tá bom ou não tá, e você vai ter que ir lá em campo, né, identificar qual que é a causa, se é pisoteio, falta de nitrogênio, característica do solo, falta de irrigação. Mas, vamos dizer, em vez de você ir lá cegamente, você já sabe as áreas que você tem que ir, já pode fazer aí o que a gente chama de agricultura de precisão, que é a aplicação de insumos a taxas variáveis. Bom, aqui nós temos o exemplo de uma câmera termal, então repare que ela captura o calor, né, do objeto, então nós temos ali um homem, né, tirando essa imagem, então repara que o ambiente dele ali está todo, né, com uma temperatura baixa e ali a temperatura dele está mais alta. E agora que você já conhece um pouco aí sobre os sensores, que é embarcado, né, nessa plataforma para aquisição de dados, agora eu vou falar como que é esse processo, ou seja, desde a captura até da geração do produto final, e a gente vai ver aí uns produtos finais rapidamente. No próximo vídeo a gente vai passar isso de uma forma mais detalhada, mas vamos entender como que é esse processo. Bom, aqui nós temos um organograma que você pode entender um Vant como se fosse um aeromodelo. O que diferencia ele no aeromodelo é o sistema que ele tem embarcado, ou seja, é um receptor GNSS, um sistema inercial
e uma câmera digital. Sistema inercial, pessoal, ele grava a posição da aeronave no instante de tomada da foto. Ou seja, a aeronave está vindo, sofrendo influências do vento, e quando ela tira uma foto, essa posição que ela está é capturada pelo sistema inercial. Ela tirou uma foto assim, foi capturada. Tirou outra foto, capturada. Então ele grava a posição da aeronave no sistema de tomada da foto. Já no caso dos multirotores, eles têm um gimbal, né? Ou seja, uma plataforma que estabiliza a câmera no momento da tomada da foto. Então, quando ela for tomar a foto, essa estrutura, ela estabiliza a câmera e tira a foto. Então, ela meio que faz a compensação dessa variação da aeronave, não sendo necessário um sistema inercial que você vai encontrar mais em aeronaves de asa fixa. E uma câmera digital, que é a parte mais importante do sistema. Então vamos lá. Com isso você consegue as imagens brutas, né? E feito um pós-processamento dessas imagens brutas, né, que você capturou, você gera uma base cartográfica. Ou seja, com as principais ali, mosaico de ortofoto, modelo digital de superfície, modelo MDS e modelo digital de terreno, MDT. Então, com base nessa base cartográfica, que você vai gerar os seus produtos finais. Vamos lá. Aqui você faz um geoprocessamento, né, em relação a essa base cartográfica e gera soluções com coordenadas conhecidas, ou seja, com informações já referenciadas que você pode ser utilizado em diversos segmentos. Então aqui a gente pode falar de meio ambiente, construção civil, topografia, mineração, óleo e gás, agricultura. Então assim, o geoprocessamento pode ser utilizado em N mercados, tem muita aplicação mesmo. Então aí basta você entender, né, o mercado que você trabalha, conseguir entender como o drone funciona e fazer esse link, né? Será que eu posso usar um drone? Será que eu posso usar um mapeamento aéreo? Bom, aqui é um exemplo do mosaico de ortofoto, um projetinho que a gente fez aqui na cana-de-açúcar. Então repare aqui que todas as imagens tiradas foi juntada numa única imagem, que é o mosaico, né, de ortofoto, porque as fotos são ortogonais, ortoretificadas. Isso é um processo aí muito importante para você conseguir tirar informações, né, quantitativas ali, fazer medidas geométricas. E eu trouxe ali uns detalhes, né, para você ver que você consegue um detalhamento do campo muito bom. Esse detalhamento pode ser de 1 centímetro, 2 centímetros, até milímetros, né, para você conseguir enxergar no solo. Então ele consegue enxergar bastante nível de detalhamento porque o drone ele sobrevoa mais próximo do objeto. Já a fotogrametria está aqui em cima e o satélite aqui ainda, né? Então por estar mais próximo, ele consegue ter maior detalhamento, né, do seu mapeamento. Bom, aqui é o modelo digital de superfície, ou MDS, que basicamente é o modelo tridimensional do terreno. Aqui que eu falo muito para os meus clientes dessa questão da realidade virtual, né, de trazer o terreno para dentro do escritório. E aqui nós temos o MDT, que o MDT é uma filtragem do MDS. Então como funciona? O MDS ele caracteriza tudo que está em cima do terreno. Então, ou seja, se você tem uma árvore, um carro, um prédio, pessoas, eles serão representados. No caso do MDT, é feita uma filtragem desses dados e gerado para você apenas o modelo digital do terreno, né? Então, você não pode analisar um terreno com as construções que foi feito, né, com o homem, ou até mesmo com a natureza. Você tem que analisar só o terreno. Então é feita essa filtragem. Então é a partir daí que a gente gera as curvas de nível, que é muito utilizada em projetos de engenharia, para saber a declividade do terreno, né? Então também é um dado aí gerado, é possível gerar topografia a partir do mapeamento aéreo com drones, ou seja, da fotogrametria. E com base nisso, ou seja, com base nessa base cartográfica que você tem, você realiza o geoprocessamento, realiza um estudo e gera diversos produtos aí para diversos segmentos. Então eu trouxe aqui os principais segmentos, então agricultura, construção civil, meio ambiente, infraestrutura e mineração. Então a gente vai falar bastante aí no próximo vídeo do que pode ser aplicado nesses mercados. Esse aqui é mais para a gente conhecer um pouco sobre a fotogrametria. Então espero vocês aí no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com seus amigos esse vídeo, a nossa página na descrição. Então esse aí é o nosso primeiro vídeo da nossa websérie de mapeamento aéreo com drones. A gente vai trazer informação, um pouco do nosso conhecimento para fomentar esse mercado nacional que agora vai ser regulamentado e que vai crescer ainda mais. A gente acredita muito nesse mercado para alavancar a economia brasileira. Então eu sou o Manuel, sou engenheiro cartógrafo, sou sócio fundador da Dronenge. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo da nossa websérie. Até mais!